Bom dia, alunos. Aqui quem está falando é a professora Adriana Baia e a gente vai estar dando início a mais uma aula hoje, beleza? Na aula de hoje, a gente já vai estar iniciando o nosso conteúdo de terceiro bimestre. E esse conteúdo a gente vai discutir o fenômeno esporte. Mais em específico, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a modalidade atletismo. E quando a gente fala de atletismo, a gente vai ter várias classificações, subdivisões. E na aula de hoje, além de atletismo, a gente vai estar falando do esporte de marca, ok? Então, bora lá. Primeiro, trazendo uma relação histórica, compreendendo como a prática corporal do atletismo foi se desenvolvendo, ao longo da evolução humana. Então, o atletismo inclui práticas de correr, saltar, arremessar, lançar. Essas práticas foram criadas pelo homem desde o primórdio da sua existência. Então, eu posso entender que essas habilidades motoras, essas habilidades de correr, saltar, arremessar e lançar, elas surgem junto com a evolução da própria espécie humana. Porque aqui eu tenho um caráter utilitário, eu tenho um caráter de suprir minhas necessidades básicas para garantir a minha sobrevivência. O ser humano, na sua relação com a natureza, praticava ações e atividades como meio de sobrevivência e resistência, tendo necessidade de se defender ou atacar predadores para sobreviver, se alimentar. Desenvolveu ao longo da história algumas habilidades, como correr, saltar, lançar, através de atividades especializadas de caça e pesca. Então, esses elementos, essas habilidades motoras que vão constituir a modalidade do atletismo, elas surgem, na evolução humana como uma característica utilitária, como uma característica de garantir a minha sobrevivência, de garantir a minha busca por alimento. Aí eu aprendo a lançar, eu aprendo a caçar, para garantir a minha fuga, muitas vezes fugir de predadores, aí eu desenvolvo a corrida. Então, essas práticas corporais, em suma, em resumo, elas surgem naquele homem pré-histórico com uma característica de sobrevivência, ok? A história do atletismo. A história do atletismo está relacionada à história da própria existência humana, Então, as práticas corporais, as habilidades motoras pertencentes ao atletismo, que é correr, saltar, lançar, arremessar, elas surgem com a própria evolução do homem. A história do atletismo se inicia nos primórdios da existência humana. Algumas práticas utilizadas no dia a dia, como correr, já eram utilizadas pelos homens da caverna, com o objetivo de sua defesa, Então, aqui a gente tem a imagem, de um homem da caverna aqui com uma lança. Aí eu já vou desenvolver a habilidade arremessar, ou para defesa, ou para caça, a habilidade correr, ou para caça, ou para me defender, ou para fugir de um predador. Atletismo. A corrida é uma das habilidades mais utilizadas no atletismo. Mas o que é correr? Então, a gente vem buscar aqui na definição do coletivo de autores que correr significa maximizar a velocidade. O correr também significa deslocar-se de um ponto ao outro velozmente. Então, eu tenho a habilidade motora andar, que é se deslocar de um ponto ao outro.
Mas o correr, eu tenho essa habilidade de deslocamento, que seria a troca dos passos, mas essa troca ela é realizada em extrema velocidade. A corrida ajuda nos benefícios à saúde, como melhora a respiração, melhora a minha capacidade cardíaca, ajuda a aumentar a musculatura. Na corrida, de tempos em tempos, os dois pés dos atletas ficam no ar, como se dessem pequenos saltos. A corrida, como ela vai ser feita em velocidade, eu digo que a corrida ela possui duas fases, a fase de apoio e a fase de balanço. A fase de apoio é quando o meu pé está em contato com o solo. E a fase de balanço, que é a fase aérea, é quando os meus pés perdem esse contato com o solo, tá? Corridas em velocidade, né? Falando dos tipos de corrida da modalidade atletismo. Para pequenos percursos, o mais importante é a velocidade do atleta. Velocidade é a capacidade de realizar esforços intensos com frequência de movimento máximo, ou seja, correr a maior distância em um menor tempo, né? Então, velocidade, eu tenho um percurso ali de 100 metros. Então, a corrida de velocidade é quando eu realizo esse percurso que não é tão longo, mas assim, a velocidade ela deve ser ultrapassada, né? Vence aquela competição o atleta que conseguir realizar aquele percurso em um menor tempo. As corridas de velocidade dependem do tamanho da passada. Pela velocidade, as passadas podem melhorar com o treinamento, mas a velocidade já é inata. Quando ele fala que a velocidade é inata, o que é inato? Inato vai estar relacionado com a nossa aptidão física, né? Uma característica genética nossa. Tem pessoas que geneticamente já são velozes, como tem pessoas que têm como característica genética ser flexíveis, tem pessoas que têm como característica genética terem força. Mas aqui, quando ele fala da passada, que é ter um passo largo, né? Quando eu corro, conseguir ali fazer um afastamento das pernas bem amplo, isso é treinável, isso eu posso adquirir. Assim como a velocidade, por mais que ela tenha essa característica genética inata, eu consigo, com o treino, com a prática, melhorar também a minha velocidade. Corrida de resistência. Então, eu já vi que eu tenho a corrida de velocidade, que são corridas que o percurso geralmente não é tão longo. E o que eu vou necessitar ali, como habilidade motora, como capacidade física, é a velocidade. Já depois disso, a gente está vendo aqui as corridas de resistência. Então, bora lá para o conceito, para a definição do que é resistência. Resistência é a capacidade física que permite efetuar um esforço durante um tempo considerável, suportando a fadiga resultante e recuperando com alguma rapidez. Corridas de resistência são as provas de meio fundo e fundo. As provas de resistência são aquelas cujo atleta tem a capacidade de um esforço de intensidade elevada durante o maior tempo possível. Então, as provas de resistência são aquelas provas que o percurso é muito longo. Então, além da velocidade, que claro que vence o atleta que chegar primeiro, eu tenho uma característica de ter a capacidade física resistência como fator predominante, porque não vai ser uma curta duração, vai ser uma corrida que ela vai perdurar por um longo tempo. Então, além da velocidade, eu preciso ter ali como característica física a resistência, que é conseguir realizar essa corrida por um tempo longo. Então, bora recapitular a aula de hoje.
Além do atletismo, a corrida é utilizada em outros esportes? Quais? Bem, a gente viu que a corrida, o atletismo, ele vai ter elementos que são habilidades motoras básicas do ser humano, que a gente utiliza até no nosso dia a dia e que ela evoluiu, junto com a evolução humana por uma questão de utilidade. Então, eu posso utilizar a corrida de repente até numa atividade do meu cotidiano, de ali o ônibus parou lá na frente, então eu vou correr para não perder esse ônibus. Lançar também eu posso utilizar no meu dia a dia, né? E eu também utilizo em outras modalidades. O futebol tem a corrida, o basquete tem o arremesso, então sim, né? Além do atletismo, essas habilidades motoras, a corrida, o arremesso, o salto, eles são habilidades básicas e fundamentais que estão presentes em outras modalidades esportivas. No dia a dia a gente utiliza a corrida, utiliza, né? Dei o exemplo do ônibus, ou quando eu estou atrasado, ou até para uma prática de lazer, né? Qual a importância da corrida para as atividades diárias do ser humano? Ela traz funcionalidade, né? Ela traz funcionalidade. Às vezes eu preciso realizar uma prática em velocidade e além disso, como a gente viu, a corrida ela vai trazer benefícios para a minha saúde. Então, sim, a corrida ela é importante de ser inserida, né, no nosso cotidiano. Tomando mais forma a aula de hoje. A gente viu que essa prática corporal, o atletismo, ele está relacionado a habilidades motoras fundamentais, que são correr, saltar, lançar e arremessar, e que elas surgem com uma característica de utilitarismo, de sobrevivência, né? Ali relacionada à evolução da espécie humana, do ser humano, e também, falando especificamente da corrida, eu vou dividir a corrida em dois grupos. Eu tenho corridas de velocidade, né, que são corridas rasas de curta distância, em que ali eu tenho a predominância da velocidade, da potência, da explosão. E eu vou ter as corridas de resistência, que são corridas com percurso maior, que eu vou chamar de meio fundo e fundo, ok? Então, gente, é isso. A gente fica por aqui. Estudem e até a próxima.